Essa é a cidade de Montevidéu. Com uma população de 1.381.000 habitantes, é a capital e maior cidade do Uruguai. Pera, calma, mas nem sempre foi assim. Antes do descobrimento do Uruguai pelos espanhóis, em 1516, quem habitava aquelas terras eram os índios charruas, xanarés e guaranis. Montevidéu nasceu em meio a uma disputa hispano-portuguesa sobre a região da Bacia do Prata, as duas principais nações colonizadoras da América do Sul na época. Os espanhóis estabeleceram sua primeira colônia em Soriano em 1624 e lá começaram a produzir gado, o que até hoje se mantém a grande fonte de riqueza da região. Em 1680, um grupo português fundou a colônia de Sacramento e lá permaneceram até 1723, quando iniciaram fortificações nas elevações em volta da bacia de Montevidéu. Os fortes subsidiários foram construídos pelos portugueses para estabelecer uma base de linha de frente para impedir o avanço dos espanhóis baseados em Buenos Aires. Mas o embate entre espanhóis e portugueses foi inevitável. Em 1724, os espanhóis vencem e conseguem expulsar os portugueses. O governador de Buenos Aires, Bruno Maurício de Zabala, oficialmente funda a cidade de São Felipe e Santiago de Montevidéu. Mas de onde vem o nome Montevidéu? Não se sabe exatamente de onde vem o nome Montevidéu. Acredita-se que o monte do nome se refere ao Cerro de Montevidéu, o ponto mais alto da cidade, porém não há um consenso sobre o que o resto do nome significa. Uma teoria popular diz que um dos membros da tripulação de Fernando de Magalhães avistou o cerro e gritou "Monte vide eu", que foi encurtado para Montevidéu. O nome pode também ter vindo a partir de uma abreviação da frase Monte Sexto de este a oeste, que era como os espanhóis anotavam a localização de Montevidéu em seus mapas. Por último, há também a teoria que o nome tem natureza religiosa, vindo do nome do santo Ovídio, que virou Monte Ovídio, que virou Monte Vidéu. Voltando à história, até o final do século XVIII, Montevidéu permaneceu uma área fortificada, conhecida hoje como Cidade Velha. A antiga Montevidéu, edificada ao longo de 40 anos, apresentava as características típicas das cidades coloniais da época. Uma praça de armas no centro, a atual Praça Constitución, ou mais conhecida como Matriz, rodeada pela igreja, atual Catedral, e pelo edifício do governo, Cabildo, como é chamado hoje, possuindo um crescimento em forma de retícula, ou seja, a cidade era planejada. A pequena cidade era rodeada por muralhas, das quais hoje só restam o portal de entrada, a simbólica Puerta de la Ciudadela. A bacia e seu porto é uma das razões pelas quais a cidade foi fundada, por ser uma proteção natural aos navios e entrada para toda a região banhada pelos rios da Bacia do Prata. Pouco tempo depois de sua fundação, Montevidéu se tornou a principal cidade da região, ao norte do Rio de la Plata e a leste do Rio do Uruguai, rivalizando com Buenos Aires no domínio do comércio marítimo. Seu crescimento foi estimulado pela liberdade do comércio direto com as cidades espanholas, se tornando o centro de exportação dos produtos da pecuária do interior da província. Toda esta região era dominada pela Espanha e chamava-se Vice-Reino do Rio da Prata. Em 1807, a cidade chegou a ser invadida pelos britânicos, mas estes foram expulsos no mesmo ano. Enquanto isso, na Europa, Napoleão invade a Espanha e prende seu rei. Com essa instabilidade na Espanha, a cidade de Buenos Aires inicia um movimento de emancipação, dando origem à Argentina. A rivalidade entre Montevidéu e Buenos Aires permaneceu e Montevidéu não aderiu ao movimento de independência, mantendo seu vínculo com a Espanha.
A região continuava alvo de disputas e, em 1817, foi reconquistada por Portugal e chegou a fazer parte do Brasil independente durante o reinado de Dom Pedro I. Mas finalmente Montevidéu conquista sua independência em 1828, passando a ser a capital de um novo país, o Uruguai. A partir da metade do século XIX, a cidade passa por uma grande urbanização, crescimento populacional e industrialização. No início do século XX, recebe um grande contingente de imigrantes italianos e espanhóis. Nessa época, 30% da população da cidade era composta por pessoas nascidas no exterior. A partir da década de 1930, pessoas do interior do país são atraídas pelo crescimento econômico de Montevidéu. Ao longo do século XX, Montevidéu se expandiu sobre a Bahia, para o leste e para o norte. A emblemática Rambla de Montevidéu, principal cartão postal da cidade, foi construída em 1910, sendo uma avenida que percorre toda a costa da cidade, sendo a mais longa calçada contínua do mundo e considerada Patrimônio Mundial da Unesco. A área propicia um ótimo ambiente de passeio e atividades como corridas, caminhadas, ciclismo, pesca e etc. A área da costa da Ramblas é de propriedade do governo e a construção de qualquer edificação é controlada para que não atrapalhe a paisagem natural e a bela vista que existe na cidade de Montevidéu. Outros monumentos significativos datam dos anos 20 e 30, como o Palácio Legislativo e o Estádio Centenário, onde aconteceu o primeiro jogo da primeira Copa do Mundo. Essa é a evolução urbana da cidade de Montevidéu.